Pois é, por se tratar de uma empresa de base florestal, a Celulose Rio-Grandense entende que a sobrevivência do seu empreendimento está ligada à estabilização dos recursos naturais. Celulose Rio-Grandense há 40 anos, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E a Celulose Rio-Grandense patrocina aqui o comentário do ex-governador Germano Rigoto. Tudo bem, Silvio? Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores. Hoje nós vamos abordar um assunto que preocupou nesta semana, que foi os indicadores de produção industrial, aquilo que o IBGE anunciou essa semana, que a indústria nacional andou para trás 2% no mês de maio. 2% foi a queda da produção industrial no mês de maio. É um assunto que preocupa. Preocupa porque mostra que nós que estamos com a nossa economia freada, que nós que já dissemos nesse espaço tantas vezes que estávamos tendo um processo de desindustrialização no Brasil, vamos ter que ter, de parte do governo federal, ações mais concretas para reverter essa situação. Eu não tenho dúvida que hoje nós temos uma indústria que perde competitividade para exportar e para concorrer com o produto que vem de fora devido ao chamado custo Brasil. E o que é o custo Brasil? Custo Brasil é a carga tributária sobre a produção nacional, que é muito alta. Custo Brasil tem a ver com o juro cobrado, que é muito alto. E observa, o governo tinha reduzido o juro e agora, para começar a enfrentar com mais força o problema da inflação, está aumentando a taxa básica de juros, o que vai significar um aumento do juro real. Então o juro está subindo e isto prejudica a indústria nacional. O câmbio até aqui foi desfavorável, tirando competitividade das nossas indústrias, da nossa indústria de transformação. Agora houve uma recuperação do dólar com relação ao real, o que facilita mais nossas exportações, mas mesmo assim nós temos os gargalos da infraestrutura, problemas sérios nos nossos portos, nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias. O governo trabalha para as concessões, para entregar para a iniciativa privada investimentos em rodovia, ferrovia, portos e aeroportos, mas isso demora. Até termos resultado, a indústria nacional perde competitividade devido a esses problemas na logística. Então tudo isto faz com que nós tenhamos menos condições de competir. Nós temos capacidade de produção, mas aquilo que nos impacta negativamente, aquilo que nos atrapalha, são exatamente estes fatores que compõem o chamado custo Brasil. Urge que o governo federal entre com medidas fortes. Cuidado que ele tem que ter com a responsabilidade fiscal, no momento que há uma cobrança de que o governo tenha mais responsabilidade fiscal, cuide do superávit primário, cuide das metas de inflação, mas de qualquer forma nós não podemos ter um processo de desindustrialização. E se o Brasil quiser crescer em torno de 2,5% ao ano, que está difícil, parece que está ficando muito distante um crescimento de 2,5%, já se fala num crescimento do PIB de 2% esse ano ou menos de 2%, pois bem, até se quiser crescer isso, vai ter que avançar nas medidas que deem o mínimo de proteção à nossa indústria nacional. Esse é o caminho. Vamos acompanhar nas próximas semanas as ações do governo, esperando que efetivamente se olhe com carinho para a produção industrial, para a indústria de transformação e para um dos fatores que foi ao longo desses últimos anos gerador de emprego, renda e desenvolvimento. Precisamos reforçar a nossa indústria nacional. O Rio Grande do Sul precisa disso, o Brasil precisa disso e o governo federal tem que estar muito atento com esses números que não são nada bons. Por hoje era isso. Um abraço carinhoso, Silvio, a ti, a todos os telespectadores e até breve. As manifestações de ruas de 15, 20, 30 dias atrás para cá são o assunto de hoje do comentário do nosso comentarista, Dr. Gustavo Bernardi. Bem, Silvio, tecendo aqui um comentário sobre as manifestações que estão ocorrendo hoje no Brasil, o que eu posso te dizer é que entendo que são todas muito justas. Podemos ver que essa questão é relevante de acordo com essa mudança da postura da política no país. Tivemos a PEC 37 derrubada, tivemos derrubada a emenda da chamada cura gay,
E tivemos, e foram colocados em pauta diversos questionamentos que estavam há muito tempo adormecidos no nosso legislativo. Então entendo que é muito correta a pauta dessas manifestações. Agora, por outro lado, entendo também que como se abriu muito as discussões postuladas pelos manifestantes e houve um descuidado em se estabelecer uma proteção à efetiva manifestação e se permitiu que vândalos, que baderneiros e que desordeiros ingressassem nesses movimentos para proveito próprio, isso acaba desprestigiando o movimento. Aqui mesmo no meu escritório, nós tivemos aqui na esquina um coitado de um senhor, dono de uma banca de revista, que demorou 30 anos para conseguir aquele patrimônio e foi liquidado numa noite. Esse senhor mesmo, conheço, compro meu jornal ali todo final de semana, toda semana, está hoje completamente sem trabalho porque teve o seu ambiente de trabalho, teve o seu negócio destruído. Haja vista o nosso próprio Banco Banrisul, também aqui próximo do meu escritório, demolido completamente 2 vezes. Então, a minha opinião neste assunto a respeito das manifestações hoje no Brasil são de que são muito justas e que estão dando resultado. A minha ressalva é que se tenha que estabelecer na segurança pública e também dentre os manifestantes uma forma de combater os vândalos, os desordeiros e os baderneiros para que a população em geral não acabe por ser contrária a essas manifestações por conta desse ambiente de hostilidade, deste ambiente de depredação. Esta é a minha opinião, Silvio. Nós estamos recebendo aqui no Economia e Desenvolvimento o Sidney Rossi, que é gerente de EAD do Senac do Rio Grande do Sul. Sidney, prazer em a gente conhecer pessoalmente. A gente já sabia do trabalho que vocês desenvolvem durante o Senac, né? Que é um orgulho nosso, né? Na verdade. Com certeza, o Senac, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, faz um trabalho muito amplo de desenvolvimento, de educação para o trabalho e que está na nossa missão, está no nosso dia a dia, está no nosso DNA da organização e fizemos isso em todos os níveis de educação, desde formação inicial e continuada, passando por cursos técnicos e a educação superior também não fica fora disso. O EAD, o que é o EAD? Bom, o EAD, na verdade, ele é uma educação à distância. Hoje está cada vez mais difundida dentro da educação no mundo e no Brasil ele vem ganhando muita força, crescendo significativamente, principalmente a partir do momento da ascensão da internet, do uso, da disseminação da internet de uma maneira geral na população e hoje muito mais enfatizada aí pelos aplicativos móveis e que tem facilitado muito o acesso à educação por pessoas que em algum momento da vida ou não puderam estudar naquele tempo considerado normal de estudo lá na sua idade, ou então que tem alguma... Presencial, né? O camarada tinha Exatamente que ir no local, isso, tinha que ir presencialmente lá para fazer os seus estudos e que neste momento estão buscando uma qualificação, principalmente pela demanda que o mercado hoje tem. Nós estamos vivendo um bom momento de crescimento econômico, apesar das últimas oportunidades. Temos 2 grandes eventos pela frente aí, que é a Copa do Mundo e logo em seguida, 2 anos depois, a Olimpíada, e que também movimenta tudo isso em termos de mercado de trabalho. E, nesse sentido, a educação à distância vem contribuir principalmente com aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de estar presencialmente numa sala de aula todos os dias. Não que ela não precise ir em alguns momentos, mas principalmente em alguns momentos, ou todos os dias, ela tem alguma dificuldade de estar na sala de aula. Não é do teu tempo, mas do meu tempo, por exemplo, para camarada que estudasse. Aqui eu me lembro que tinha uma faculdade, uma universidade lá em São Borja, Santo Ângelo, uma coisa assim. E muitos colegas, era de Uruguaiana, faziam essa faculdade naquele tempo atrás, uns 40 anos atrás, 30 e poucos anos, e eram muito discriminados pelo mercado. Muitas empresas não reconheciam, né? Quer dizer, ele não era reconhecido no mercado. Hoje não acontece isso, quer dizer, hoje realmente como tu colocasse as alternativas de você estar manuseando, estudando e tendo retorno, e fazendo feedback com a instituição, hoje
grande, né? Então hoje não acontece mais isso. Exato. Nós vivemos fases dentro, principalmente da educação à distância, de que existia uma discriminação do profissional formado nessa modalidade de ensino. Porém, hoje, principalmente por essas questões da interação entre o aluno e o professor, mediado por essas tecnologias atuais, diminuiu muito isso. E ainda, junto disso, nós temos uma característica que é dos alunos que estudam à distância, que eles são muito mais organizados, com um nível de responsabilidade maior, justamente por quê? Porque o estudo está centrado no aluno. Quer dizer, ele precisa se responsabilizar por isso, se organizar para isso. Desenvolve competências, além das competências propostas pelo curso à distância que ele está fazendo, ele desenvolve outras competências, como essas que eu citei agora. Beleza. Bom, o Senac, quantas instituições tem, quantos locais aqui em Porto Alegre, por exemplo? Nós temos no estado, vou falar esse estado do Rio Grande do Sul, nós temos 43 unidades hoje espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre são 5 unidades aqui em Porto Alegre, temos uma faculdade aqui também, e aí nós temos em todas as demais unidades, em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a Escola Técnica à Distância aqui, sediada em Porto Alegre, com polos em todo o interior do estado, são 26 polos. Então, quantos alunos nessa? Perfeito. Nossa escola técnica à distância hoje tem em torno de 3.500 alunos estudando em cursos técnicos. Tem um número de alunos que se equivale a uma universidade. Exatamente tipo assim, isso. Ensinos, né? Isso. E essa escola, ela nasceu em 2011 e atuava exclusivamente dentro do Rio Grande do Sul. Então, com a sua sede aqui em Porto Alegre, com 26 polos espalhados em todas as regiões do estado, mas exclusivamente no Rio Grande do Sul. Por ser um projeto de vanguarda e dentro do cenário nacional do Senac, ele ter um destaque muito grande, a partir do segundo semestre deste ano, nós estamos exatamente no processo de inscrição e matrículas desses alunos, ela passa a atender o Brasil todo. Então, nós passamos de 26 polos, que eram aqui do Rio Grande do Sul, para 120 polos no país, neste momento, nesse segundo semestre. Previsão para o primeiro semestre de 2014 de quase 170 polos. E a previsão para o ano, para metade do ano que vem é de ter mais de 200 polos no país. Então, todos esses cursos, nós temos hoje dentro dessa escola 8 cursos técnicos que estão dentro dos eixos de gestão, comércio e meio ambiente. E nós estamos disponibilizando isso, então, para todo o Brasil, com a sede aqui em Porto Alegre, mas atendendo alunos do Brasil inteiro. Sidney, muito obrigado pela tua presença aqui. Como se trata de uma instituição de grande gabarito, uma instituição séria, que faz um brilhante trabalho, sobretudo agora em função da Copa do Mundo, vai vir mais vezes aqui para nós detalhar um pouco mais de cada coisa que vocês fazem. Então, um grande abraço. Um abraço para ti também. Tá, Sidney? Agradeço em nome do Senac e estou à disposição. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.